Olá, pessoal. Bom dia a todas e todas. Prazer estar aqui com vocês novamente para a gente conversar um pouquinho, né, sobre esse programa que começou lá em 2019, as tratativas, né, que já tem tido bastante impacto, bastante sucesso. E conforme anunciado, né, durante o Inova EPT, é uma nova rodada do edital de apoio à promoção e desenvolvimento de indicação geográfica, né, com a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Nós temos algumas novidades nesse edital, temos algumas coisas novas, né, algumas oportunidades novas, e eu queria chamar a Marcela Paz, que vai estar representando a CETEC aqui, fazer a apresentação para vocês, né, falar um pouquinho mais de cada um desses eixos, de como que esse edital está estruturado. Marcela, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas que estão aqui. Éder, muito obrigada aqui pela apresentação. Conforme foi anunciado no Inova EPT, né, na palestra de abertura do professor Marcelo Bregagnoli, a gente tem um prazer aí de começar mais um ciclo do edital de indicações geográficas. Eu sou a Marcela Paz, eu sou coordenadora geral de incentivo à cooperação e à inovação na educação profissional e tecnológica aqui na CETEC-MEC. Estou aqui representando o professor Cláudio Alex, que não pôde estar presente. E é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer falar de indicações geográficas, né? Quando a gente... Essa chamada pública, ela tem como objetivo a promoção e o fortalecimento das indicações geográficas, com o fortalecimento dos arranjos produtivos locais e ações integradas da rede federal para o desenvolvimento do território. Então, essas ações, elas serão desenvolvidas dentro dos institutos federais, né, em parceria com os ambientes promotores de inovação, principalmente falando aí das incubadoras de empreendimentos. A rede federal, ela tem uma capilaridade muito grande, né? Nós estamos aí hoje com 687 unidades distribuídas em todo o território nacional. E quando a gente fala desses ambientes promotores de inovação, né, nós estamos falando aí de mais de 630 ambientes que promovem a inovação e também contribuem para o desenvolvimento dos arranjos produtivos locais, né? Então, só de incubadora de empreendimentos hoje, nós temos 230, né, distribuídos ao longo de todo o território nacional, né? Todas as nossas instituições, né, as 42 instituições, elas têm algum tipo de ambiente promotor de inovação. Então, a gente observa, né, eu acho que a dificuldade que a equipe do projeto vai ter de selecionar essas ideias, esses novos projetos para a IG, porque, de fato, a gente consegue atender todo o território nacional. Se a gente for pensar num histórico, né, das indicações geográficas aqui atendidas pela CETEC-MEC, o primeiro, nós temos aí em maio de 2021, o início das tratativas de um lançamento de um edital. Eu gostaria de ressaltar aqui que nós não trabalhamos sozinhos, né? Nós temos sempre parceiros com a gente, como o MAPA, como o SEBRAE, o Instituto Federal de São Paulo, o Instituto Federal do Espírito Santo, que foram os responsáveis, né, por iniciar essas tratativas e começar a rodar essa chamada. E em setembro de 2021, aí, logo depois, a gente teve o lançamento do primeiro edital de indicações geográficas. Esse primeiro edital teve o atendimento de 26 empreendimentos, e logo depois iniciaram os trabalhos, né, do primeiro edital de atendimento a todas essas indicações geográficas ou essas propostas, né, esses projetos que estavam começando a identificar as potencialidades de uma indicação geográfica, até o lançamento do segundo edital. Então, em 2023, a gente teve a execução do segundo edital. Em 2024, tivemos um encontro incrível no Espírito Santo, lá na cidade de Venda Nova do Imigrante, com o encontro de indicação geográfica da Rede Federal. Quem pôde participar viu que a potencialidade das indicações geográficas nacionais, e agora a gente tem foi lançado aí no dia 7 de junho, o novo edital de indicação geográfica, né, da Rede Federal. E, claro, gente, em parceria com o SEBRAE, em parceria com o MAPA, em parceria com os outros institutos.
Então, o primeiro edital, esse que foi o edital número 26 de 2021, ele teve 2 eixos, né, que foi diagnóstico de indicações geográficas e estruturações de IG. O segundo edital, ele já aumentou a quantidade de eixos, né? Então, a gente teve um avanço aí, um crescimento de modalidades de atendimento, né? Então, mantivemos o diagnóstico, mantivemos a estruturação, e no eixo 3 veio a grande novidade, né, que foi a incubação das IGs. Promoção, fortalecimento e incubação de indicações geográficas. Aí, como não podia deixar de ser, essa equipe aí sempre inovadora, com excelentes ideias, né, a equipe de gestão aí dos institutos federais que trabalham com esse projeto, né, que coordenam de forma brilhante todo esse projeto, eles falaram, vamos tentar então 5 eixos nessa próxima chamada, né? Então, a gente vai ter uma chamada agora com 40 projetos atendidos. Esses 40 projetos, eles estão divididos em 5 eixos, né? O eixo 1, que continua de diagnóstico, o eixo 2 de estruturação, e o eixo 3 de incubação, assim como aconteceu na segunda chamada, só que agora a gente vai ter a internacionalização desses projetos de IG, né? E no eixo 5, turismo no território de indicações geográficas. Então, a gente tem mais 2 novidades que eu acho que ao longo dos diversos encontros online que a gente vai ter, a gente vai tirar dúvidas, né? A equipe aí do projeto vai tirar dúvidas específicas de cada um desses eixos. Nesse edital, então, a gente tem uma parceria do INPI, do MAPA e do SEBRAE, e a coordenação são de 3 institutos. A coordenação está por conta de 3 institutos. O Instituto Federal do Espírito Santo, o Instituto Federal de São Paulo e o Instituto Federal do Pará, né? Então, eles estão apoiando a CETEC, né, no desenvolvimento desses projetos e em toda a organização das ações que virão por aí ao longo de todo o período dessa chamada. Se você ainda não acessou o site, né, o edital ele está aqui publicado no site do IFES, então só vocês digitarem aí proex.ifes.edu.br/editais, que vocês vão achar o edital de indicações geográficas. Quem ainda não se inscreveu, gente, falta um pouquinho mais de um mês para as inscrições se acabarem, então finalizarem, as inscrições vão ser até o dia 19 de agosto. Então, aqui são feitas aí no edital, no link do IFES Linhares, né, www.linhares.ifes.edu.br/seleção. Isso tudo está escrito ali no edital, e se vocês tiverem dúvidas, mandem um e-mail para indicaçõesgeográficas@ifes.edu.br. Todas essas informações estão ali descritas no edital publicado no site da PROEX do IFES. Bom, esses 5 eixos aqui, falando de uma forma geral, o primeiro eixo vai ser para fazer um diagnóstico sobre o potencial de registro da indicação geográfica. O eixo 2 está relacionado com a estruturação de registros de IGs junto ao INPI. O eixo 3 é promoção e fortalecimento de negócios por meio de incubação de instituições representativas de IG com pedidos registrados até a data da submissão do projeto junto ao INPI. Então, gente, no eixo 3, para participar, já tem que estar com o seu registro, com pedido registrado lá no INPI. No eixo 4, a gente vai trabalhar com a internacionalização de IGs nacionais. Para participar dessa ação, desse eixo 4, as IGs eles já têm que estar com os pedidos concedidos lá no INPI, tá certo? E no eixo 5, que é o turismo vinculado à IG, vocês também já precisam estar com os pedidos concedidos lá no INPI. Então, são esses 5 eixos, cada eixo tem a sua especificidade, tá ok? Aí vocês fiquem atentos para entender qual modalidade, né, dessas 5 vocês se encaixam. Bom, então, as equipes do projeto vão ter a composição mínima, né, dos eixos 1 e 2, um servidor lotado na instituição proponente, lembrando, gente, que o proponente é a instituição, tá? Na instituição proponente, e 2 estudantes, sendo pelo menos um de curso técnico. Gostaria de ressaltar a importância, né, dos nossos estudantes participarem dessas ações de inovação e empreendedorismo aqui,
né, eles conseguem, já desde, vocês observarem um curso técnico, um estudante de curso técnico, né, eles já estão desde o início ali da sua vida acadêmica, trabalhando com inovação e empreendedorismo, isso estimula muito o crescimento profissional desses estudantes, além de também estimulá-los a se desenvolver, a ter uma formação muito sólida em empreendedorismo e inovação. Nos eixos 3, 4 e 5, um servidor lotado na instituição proponente, 2 estudantes, sendo pelo menos um do curso técnico, e um representante da entidade parceira. Tá certo, gente? Então, só para deixar claro aqui, quem submete a proposta é uma instituição, ok? Bom, os projetos selecionados são até 15 projetos destinados ao desenvolvimento de diagnósticos de IGs no eixo 1, 10 voltados à estruturação de IGs no eixo 2 e 5 projetos com foco na promoção e no fortalecimento de IGs nos eixos 3, 4 e 5. Então, são 15 projetos selecionados no eixo 1, 10 no eixo 2 e até 5 projetos em cada um dos eixos 3, 4 e 5, totalizando 40 projetos. Tá? O edital tem umas regras, né? Eu vou passar aqui de uma forma mais geral, mas depois vocês leem o edital e para cada eixo, novamente, a gente terá novos encontros online. Então, cada coordenador aprova uma proposta, cada coordenador de projeto pode aprovar uma proposta e cada instituição aprova até 5 propostas, sendo que tem que submeter uma em cada eixo, ok? Então, o eixo 1, os projetos vão ser acompanhados por 6 meses e os outros eixos, de 2 a 5, vão ser acompanhados por 12 meses. Ok? Então, aqui são esses valores de bolsas, números mais específicos, né, mais detalhados, vocês também encontram lá no edital de indicações geográficas. Nós temos aqui o valor das bolsas, coordenador, R$ 1.400 por 10 horas, estudante 700, colaborador externo 2.840 horas para o eixo 2 e o colaborador externo para os outros eixos, R$ 1.430. Tá? Então, conforme eu já falei, cada instituição da rede federal poderá ter aprovado no máximo 5 projetos, sendo que um projeto de cada eixo. Não pode aprovar 2 projetos no eixo 1 e 3 projetos nos outros eixos. Não, tem que ser um projeto em cada eixo. Tá? E caso haja mais de 5 propostas aprovadas, serão contempladas aquelas 5 com maior valor de pontuação na avaliação técnica. Tá? E as demais serão desclassificadas. Então, todos os projetos vão ser avaliados, né? Mas vão ser classificados somente um de cada instituição, um de cada eixo, caso a instituição tenha mandado mais projetos. Ok? A avaliação da proposta será realizada pelos nossos parceiros, né? Em parceria com o INPI, com o SEBRAE, com o Ministério da Agricultura e Pecuária. E nessas avaliações aqui, conforme eu já falei, né? No caso de classificação de mais de uma proposta para o mesmo eixo, apenas o projeto que tiver maior pontuação na avaliação técnica será contemplado. Cada IG poderá ser atendida somente em um eixo, tá? Sendo vedada a participação no mesmo eixo que foi contemplada nos editais passados. Então, deem uma olhada, né? As instituições que vão submeter a proposta, olhem as regras direitinho, para não desclassificar, tá? Porque por mandar errado. E no caso de recebimento de mais de uma proposta para a mesma indicação geográfica apresentada por autores distintos, somente a proposta com maior pontuação na avaliação técnica será contemplada. E as demais, elas serão automaticamente desclassificadas. Então, aqui são as lives de divulgação, para quem quiser fazer um print na tela. Eu acho que isso também quem já segue o Instagram das indicações geográficas, não sei se o pessoal da equipe técnica aqui pode colocar o link, né, do Instagram aqui para vocês acompanharem todas as reuniões. Então, a gente tem aqui todas as lives, dia 11, dia 15, 18,
29 e dia 12/8. Observem que a live de tirar dúvidas vai ser bem pertinho. A live de tirar dúvidas gerais, né? Vai ser bem pertinho do final das inscrições. E a transmissão é sempre nessa sala, tá? Conferência web.rnp.br/IFPA/indicações geográficas na RFE-PCT. Tá certo, pessoal? Então, no Instagram das indicações geográficas eles vão estar sempre divulgando essas datas e a transmissão vai ser sempre por aqui. Pessoal, então era isso. Queria chamar aqui a equipe, o Arley e o Éder, para participar aqui. As lives, elas serão gravadas, sim, tá, Francisco? Elas serão gravadas e depois a equipe disponibiliza aqui para vocês. E eu queria agradecer toda a parceria, né, do Éder, que é do IFSP, do Arley, que é do IFPA, e do Christian, que não pôde estar aqui, que é do IFES, do Instituto Federal do Espírito Santo, por coordenar o projeto, por serem entusiastas, né? Christian chegou. Bom dia, Christian. Por serem entusiastas desse projeto, que se não fosse por essas três pessoas incríveis aí, eu acho que a gente não estaria rodando a terceira chamada, né, todo o empenho deles durante esse ano passado, né, de estruturar, né, da gente começar a organizar essa nova chamada a partir do evento que foi feito com o encontro de Gs. Então, eu aqui, em nome da CETEC, agradeço a vocês, agradeço também os nossos parceiros, né, do INPI, do SEBRAE, do MAPA, e agradeço também a todas as instituições da rede federal que trabalham, que submetem propostas, que se empenham, e, claro, também a todos os coordenadores das nossas indicações geográficas, né, que também aqui confiam no trabalho e que sabem que, de fato, o desenvolvimento dessas indicações ou dessas futuras indicações, ele é certo com o acompanhamento desses projetos. Tá, pessoal, muito obrigada. Eu vou precisar me ausentar aqui, que eu vou ter uma outra agenda, mas era isso. Obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho, e a gente se vê nas próximas lives que vão ter. Vou voltar aqui o slide para quem ainda não copiou as datas, e a gente se encontra aí nesses próximos 6 momentos de divulgação e live de tirar dúvidas. Muito obrigada, gente. Obrigado, Marcela. Bom, pessoal, a gente vai ter essas lives, né, para conversar um pouquinho mais detalhadamente sobre cada eixo. Porém, se vocês tiverem alguma dúvida, né, se tiver membros aqui de indicações geográficas, eu já estou conversando com o pessoal de Santa Catarina. Se vocês, eu não sei qual instituto, se você é produtor, né, coordenador de uma indicação geográfica, não sabe com quem conversar, pode nos acionar que a gente faz essa intermediação, né, indicando para você quem é o responsável na instituição, no Instituto Federal mais próximo de você, né? Parece propaganda de universidade, né? Procure a instituição mais próxima de você, né? Então, como o Marcelo falou, são quase 700 unidades. Então, procure o campus, procure o pessoal, né, da administração do campus, para começar essas conversas, né? E se vocês não conseguirem, podem nos acionar que a gente faz a intermediação. Não tem um campus na minha cidade exatamente. A gente pode conectar você com um campus que é um pouquinho mais próximo. Sempre vai ter alguém parceiro aí para o desenvolvimento, né, desse projeto junto com as indicações geográficas, né, junto com as associações. Caso vocês tenham alguma questão que vocês queiram apresentar, para a gente fazer um bate-papo inicial, fique à vontade. Tanto pelo chat quanto abrindo a câmera e o áudio aí para a gente se conhecer. A gente só pede que se apresente aí para a gente saber com quem a gente está falando. Bom, Éder, Christian, o Arley, Marcelo, bom dia. E agradecer vocês, né, por mais uma vez, mais uma iniciativa, né, da parte de vocês aí de fomento às indicações geográficas no Brasil. É muito importante, né, essa ação de vocês. E a gente até convidou, né, membros aí de algumas associações para estarem presentes, mas não conseguiram. A gente vai fazer rodadas de conversa, né, já a partir de hoje, a partir de agora à tarde, com o pessoal das associações, e vou apresentar o edital a eles. E eu vi que vocês já compartilharam, aí, foram compartilhar com a gente a apresentação. Isso vai ser muito importante para a gente, né, para fazer esse diálogo, né, com os representantes das entidades.
Tá? E mais uma vez agradecer vocês pela iniciativa. Obrigado, Luiz. O Luiz, parceiro lá do IFSU de Minas, né? Também trabalhando com a Associação das Indicações Geográficas, a Associação de Indicação Geográfica do Cafés das Montanhas Vulcânicas, na região vulcânica de Poços de Caldas, né? E, Luiz, obrigado aí, a gente está à disposição. A Márcia tinha perguntado quem é o responsável no Pará. O nosso colega Warley, que está aqui na sala, né, é do IF do Pará, então ele pode fazer a interlocução dependendo da região, né? Então ele pode dar um encaminhamento para o responsável dentro da instituição lá, que pode te conectar com um pesquisador que vai elaborar a proposta, tá? Então o Warley pode chamar ele aí pode mandar um e-mail lá para indicaçõesgeográficas@ifes.edu.br, que ele vai te conectar com quem for o responsável. Isso, Camila. Eu vou respondendo aqui, Warley, se vocês quiserem fazer intervenções. Bolsas, as bolsas, sim, as equipes são selecionadas dentro dos projetos, né, elas são indicadas, então vamos simplificar. O coordenador e o representante da entidade externa, eles já são indicados no momento da submissão da proposta, né? Então, são as pessoas que estiverem ali, não há necessidade de seleção. Se os estudantes que forem participar, eles não forem indicados naquele momento de submissão da proposta, é necessário que a instituição, após a aprovação do projeto, faça essa conexão, né? Faça uma seleção, pode ser uma seleção simplificada, mas a exigência de se fazer um edital para a seleção dos estudantes no momento pós-aprovação. Então, acaba funcionando nessa sistemática, tá? E aí, a partir desse momento, as bolsas das pessoas que são indicadas, né, o projeto que foi aprovado, essas bolsas são implementadas e são pagas diretamente na conta das pessoas, tá? Então, faça o cadastro, né, preenche a informação, um termo de aceite da concessão da bolsa, e aí se faz os pagamentos diretamente às pessoas que foram indicadas como bolsistas, tá? Um ponto importante se ressaltar é que os bolsistas, eles têm papéis bem delimitados, né? E têm objetivos de participação muito claros. Tchau, Marcela. Então, tem esses objetivos de participação para formar, né? Por que, por exemplo, no eixo 3, o bolsista é um bolsista que ele da associação com um pouco mais de carga horária, porque o objetivo ali, como ele está trabalhando na estruturação da ação em si, né, da estruturação da indicação geográfica, esse colaborador externo aqui também é uma forma didática de sinalizar para toda a associação a importância de ter alguém responsável que vai atuar como uma figura, como se fosse o executivo da indicação geográfica. Então, aqui é para criação de cultura mesmo, de ter uma pessoa que lidere o processo, ser o ponto de contato da associação para qualquer ação que a gente for fazer, né? Então, essa pessoa tem essa figura, tem essa característica. Então, os colaboradores externos, a gente tem trabalhado essa figura justamente para que as associações também entendam que ela precisa ter uma sustentabilidade, ela precisa ter uma representatividade de pessoas associadas ali que possam liderar esses processos, né? Como a gente trabalha por projetos, mesmo quando os institutos federais não estiverem mais na proposta, na atuação direta, né, na estruturação ou alguma fase, a entidade precisa ter entendido que a indicação geográfica é relevante para ela, faz parte da estratégia de posicionamento dela, né? Então, precisa sim ter essa figura, né, ter essa associação. O Arley respondeu aqui a Magda, né, de Goiás, que a gente vai indicar, mas a gente faz essa indicação para vocês, né, manda um e-mail para indicações geográficas, a gente vai identificar quem são as pessoas e encaminha para vocês. Ana Paula, obrigado, Ana Paula.
Parabéns aí, também já participou. Deixa eu ver quem tem levantado a mão. Acho que a Márcia tinha levantado a mão aqui. Márcia, fica à vontade. Se a Márcia não estiver na sala, Jurandir. Ah, Márcia, desculpa, Márcia. Bom dia. Essa plataforma é nova para mim, desculpem. Estava me familiarizando com ela. Antes de mais nada, parabéns, muito bacana. A gente precisa dessas iniciativas, com certeza. Eu coordeno o programa estadual de incentivo às indicações geográficas e marcas coletivas do Estado do Pará. E aí, a minha pergunta é com relação a isso. São os dois únicos instrumentos da Lei 9279 de 96, de propriedade ALPI, né? E aí eu pergunto por que nós não temos uma iniciativa como essa para marcas coletivas também, que são os dois únicos instrumentos coletivos da lei. Só é uma pergunta apenas provocativa para a gente pensar lá na frente, porque o nosso programa tem intenção, e assim, parabenizo muito vocês, porque é uma iniciativa que eu venho buscando junto aos IFs e junto às universidades do nosso estado, né? As UFOPA, a UFOPA, o UFPA, o UFRA e a nossa UEPA, a Unifespa e a nossa UEPA, que é estadual, para que nós façamos também, provoquemos dentro das nossas instituições editais como o de vocês. Então, vocês são uma referência e eu vou ficar em contato. Obrigada pela resposta. Né? Aqui a gente tem uma parceria muito boa com o IF e, assim, mais uma vez, parabéns e estou à disposição aqui em próximas rodadas. Vamos correr para divulgar isso, acionar toda a nossa equipe para ver se a gente tem condições de colocar os nossos editais com a mais brevidade possível. Um grande abraço a todos, estou à disposição no Pará. Legal, Márcia, parabéns pelo trabalho, a gente acompanha, né, bastante o que vocês fazem aí, né, é até uma referência de boas coisas que a gente tem nos inspirado. Sobre marcas coletivas, a gente, os dois primeiros editais chamavam de apoio a indicações geográficas e marcas coletivas, né, o edital já tinha esse nome. Porém, nenhuma dos dois surgiram propostas de apoio às marcas coletivas. Então, aí a gente falou assim, não, vamos especializar mesmo nas indicações geográficas. Hoje eu acho que precisa de um amadurecimento mesmo, né? A gente pegou a gente tem parcerias, né? Tem olhado bastante o que o pessoal tem feito fora, né? Em outros países, em outras ações. E assim, a marca coletiva ela pode ser tão forte quanto uma indicação geográfica, né? Não há um demérito ou um é melhor que o outro, né? É muito alinhado à estratégia mesmo de desenvolvimento de cada um, né? Então a gente tem percebido isso, tem estimulado, inclusive no diagnóstico, alguns pedidos que lá no começo passaram pela nossa fase diagnóstica, a recomendação foi o seguinte: não tem os argumentos da indicação geográfica e dependendo do setor nem é mais afeito, né, proteção pela indicação geográfica. Talvez a marca coletiva seja muito mais efetiva. Então, a gente pode ver se no futuro a gente retoma esse aspecto das marcas coletivas, né? Obrigado da provocação, mas a gente não teve condições de identificar e não teve procura pelas marcas coletivas, né? Pelas entidades gestoras de marcas coletivas. Então, por isso que a gente optou por simplificar o edital, né? Trabalhando só com as indicações geográficas mesmo. Jurandir? Fala, Éder, tudo bem? Tá me escutando? Tu falou aí sobre o bolsista e sobre a gente poder estar atendendo, o Instituto está atendendo áreas diferentes, né? Às vezes não tão próxima do campus, né? Então, assim, vou pegar o nosso caso prático aqui. A gente está em Rio do Sul, mas a gente vai atender coisas que estão no âmbito de um outro campus do Instituto Federal Catarinense, que no caso o mais próximo é Videira, tá? Então, eu posso considerar o bolsista imatriculado lá no campus Videira e propor um projeto por Rio do Sul? Sem problema, Jurandir. Ele pode ser do local, da localidade, né? O importante é que ele seja estudante do Instituto Federal, só isso. Independente do campus, tá?
Tá, ok, obrigado. Jurandir, é desejável que seja o mais próximo possível da associação, entendeu? Porque a gente quer fazer essa relação dialógica, né, entre o estudante do Instituto Federal com a organização da IG. Isso é muito importante que ele possa estar próximo, entendeu, do produtor, né? Então, que seja assim, o mais próximo possível. É desejável para que a gente possa fazer esse link, inclusive até permitir que eles possam se integrar futuramente, de outras formas. Então, por isso que a gente deseja que seja o mais próximo possível, sem problema nenhum. Tá bom? Obrigado aí pela resposta. Bom, Éder, Jurandir, só complementando a resposta, pode ser de qualquer campus, como o Éder falou, e a sinalização que o Christian deu ali sobre a proximidade, só atentar que não pode ser de IF diferente, por causa do acordo de cooperação técnica que é firmado, que aquele é o instrumento legal que permite o repasse financeiro da fundação para pagar o bolsista. A não ser que o IF que ele seja selecionado se for diferente, tá? A gente sabe que acontece isso de proximidade de fronteiras aí entre os estados, também tem um acordo de cooperação técnica firmado, também esteja contemplado na proposta. Mas dentro da mesma instituição, o ACT cobre todos os campos. Então, o Arley, só para eu tirar a dúvida, se eu fizer aqui um acordo para colocar o IFSC na parada, até pode ser que aconteça, tá? Eu falei com o pessoal do PEMA, que eles são do IFSC, né? A gente é IFC, eles são IFSC. Então, se o aluno deles for participar, então ele teria que fazer também colocar o acordo de cooperação técnica ali junto com a gente, é isso? O Instituto Federal de Santa Catarina teria que firmar o ACT junto com vocês. Tá, e se ele fizer uma proposta de projeto, né, e for contemplado também, ele vai ter já o acordo de cooperação, é isso? Ou eu preciso colocar um específico na minha proposta? Não, se o Instituto Federal de Santa Catarina aprovar alguma proposta no final do edital, já abarca, ele já vai firmar esse acordo de colaboração, aí não precisa colocar junto. Sempre precisa simplificar para a gente, que facilita muito essa simplificação, entendeu, no processo. A gente está tentando aqui se aproximar, né? Porque vamos dizer que a gente está usando o mesmo território-alvo, né? A gente está buscando coisas no mesmo território-alvo, nós e o IFSC. E eles mais da parte técnica e a gente mais da área de gestão aí. Mas eu vou conversar com eles, eu não sei se alguém do IFSC está aqui, né? Eu falo com o Rogério lá em Urupema e a gente... Mas eu acho legal a gente, inclusive, poder, talvez até dividir essas bolsas entre nós, os nossos estudantes, que eu acho bem interessante. Mas valeu, era isso aí, agradeço aí, não quero ficar atrapalhando. Legal. Respondendo aqui o Amilcar, né? Amilcar, sim, o colaborador externo precisa ser da associação. Uma pergunta que já chegou, né, por e-mail, se ele poderia ser de uma entidade parceira, e a resposta é não, né? O objetivo dessa bolsa do colaborador externo como eu comentei, a criação da cultura deles desenvolverem esse aspecto de ter um representante externo mesmo, né? Ter um representante, o que a gente comumente, né, tem visto o pessoal denominar de executivo da indicação geográfica, que é um representante da associação mesmo, que vai fazer a promoção da indicação geográfica, né? Então, tem essa pegada, né? Não é para ser um servidor, né? Até já perguntaram, pode ser servidor de universidade, pode ser servidor dos ministérios, pode ser servidor das entidades de pesquisa da região. A gente entende todo o esforço que essas entidades fazem, né, de apoio às indicações geográficas, mas não para isso, né? A bolsa é justamente para o representante externo, para ter essa figura, né, para desenvolver esse hábito de ter alguém que vai ser o executivo, que vai executar e representar a instituição, a entidade, né, da gestora da indicação geográfica em todos os processos. Então tem essa característica, então tem que ser da associação mesmo, né? Tem que ter essa figura. Larissa, o edital anterior, ele tinha uma figura, tinha um intermediário, né, em alguns institutos
faziam um pré-filtro, né, para mandar a submissão. Nesse edital, todos os servidores da rede federal que tenham uma cooperação com uma indicação geográfica podem submeter a proposta diretamente. Tá? Não precisa, não tem que ser o diretor, não. Qualquer servidor técnico ou docente precisa, junto com a entidade parceira, né, se vocês olharem os anexos do edital, eles podem submeter propostas, né? Então, docentes e técnicos administrativos, junto com uma associação, né, junto com uma entidade representativa da indicação geográfica, podem submeter propostas, tá? Então, não tem essa necessidade de ser alguma figura, né, ter algum cargo, ter alguma função. Então, todo mundo pode participar, todo mundo que tem esse relacionamento externo pode submeter propostas, tá? Existe um mapeamento? Sim, algumas entidades. A gente vai recolocar no site, tá? Tem vários diagnósticos já feitos, tanto pelo MAPA, quanto pelo Sebrae, e também tem diagnósticos que já foram realizados em dissertações, teses. Então, para todos esses que já existem um diagnóstico, né, comprovado, né, então a gente falou assim, ó, passou por alguma metodologia válida, né, ela pode já entrar na fase 2, né, ele já pode ser submetido na fase 2. Então, essas entidades, procurem essas entidades no seu estado, porque eles têm um volume muito grande de prospecção. Se eu não me engano, o Sebrae já fez mais de 300 diagnósticos no país inteiro, tem feito vários diagnósticos, né, um diagnóstico bem robusto que a gente pode utilizar, sim, né, como ponto de contato. E procurem essas associações, né? Procurem esses representantes dentro do seu estado. Eles têm uma ação muito forte com esse desenvolvimento, né? Essa associação de desenvolvimento desses diagnósticos. Então, você pode procurar. A gente vai colocar no site até o final do dia, a gente atualiza um link lá com os diagnósticos com os quais a gente já teve contato, para facilitar, para ajudar para vocês aí dentro desse processo. Camila, salvo o contato aqui do IFMG. Ilane, do INPI. Legal. Ilane, o Luiz Adriano está aqui no contato, mas eu vou deixar meu WhatsApp aqui também no chat, qualquer coisa, vocês podem chamar. Deixa eu ver. Olha o contato aqui da Camila. O Luiz Adriano tinha levantado a mão, não sei se ele queria comentar alguma coisa. Ô, Sacomani, não, desculpa, só um comentário em cima da fala da Márcia em relação às marcas coletivas, né? Que geralmente, às vezes, dentro de uma ação da IG, a gente acaba encaminhando, né? Em conjunto. Uma estratégia, às vezes, até comercial mesmo para a região, né? Ter a marca coletiva em conjunto com a IG. É só isso. Perfeito. O Francisco perguntando aqui, Francisco, para o eixo 1, é possível contemplar colaborador externo? Nesse caso, Francisco, não tem colaborador externo, né? É só o coordenador mais 2 estudantes. Ele pode ser voluntário, não tem nenhum problema. Tá? Como é um processo bem curto, né? São 6 meses, e quem for entrar assim, vai ver que é um ritmo bem acelerado, para poder gerar esse diagnóstico, né? Gerar essas bases desses diagnósticos. Então, não tem essa figura desse colaborador externo ainda. Porque também pode acontecer o seguinte, alguém perguntou se no eixo 1, se vocês olharem os documentos, principalmente o anexo 2, acho que é o anexo 2, ele fala da entidade representativa. No caso do eixo 1, ainda é possível que não tenha a formalização dessa entidade representativa, né? No eixo 1, na parte do diagnóstico, é bem comum ainda, né, as associações estarem em processo de formação, não sabe ainda com a configuração, se vai ser uma associação, se vai ser uma cooperativa, se vai ser um sindicato, né? Depende do arranjo produtivo. Então, nessa fase de diagnóstico, inclusive, vocês podem submeter
desde que tenha um grupo de pessoas, né, que vão estar trabalhando aquela indicação geográfica, é o único eixo que pode ser submetido sem a necessidade de ter o CNPJ constituído. Tá? Para os demais eixos, é obrigatório ter o CNPJ constituído, ter a figura do substituto processual. Na etapa do diagnóstico, ainda é possível submeter sem ter esse CNPJ. Tá? Legal, Camila, manda um e-mail, a gente troca uma ideia, eu acho que dá para a gente fazer bastante coisa junto. Eli, fica à vontade. Oi, gente, estão me escutando? Obrigado, viu, gente, por esse empenho aí com o novo edital. Faço minhas palavras que o Luiz Adriano falou. É um programa sensacional e obrigado pelo esforço de vocês também. Sou muito grato à Andréia que está aí também, que sempre ajudou, que é formidável no amparo das nossas aqui também, dos grupos que nós participamos. Eu venho pedir um esclarecimento, porque é possível, por efeito o Arley falou mais ou menos aí, né, que um professor ou um servidor público de um instituto possa trabalhar em outro instituto, tendo um termo de cooperação técnica, é isso que eu entendi, ou Sacconi e Christian? Eu não sei se o Arley está aí, me desculpa. É essa pergunta. Parabéns, novamente, parabéns, gente. Muito obrigado por tudo que vocês fazem por nós. Essa eu vou deixar na conta do Arley. O Arley, volta aí. Então, Edi, pode sim, pode ser feito essa cooperação entre as instituições, ela é positiva. Eu acho que essa aproximação entre duas instituições tem ganhos para ambas. Só atentar que você vai ter uma burocracia um pouco maior na elaboração do termo de cooperação técnica, né? Às vezes a gente já tem um pouco, todos vocês já têm uma experiência aí, que já participou dos editais anteriores, tem que passar pelo jurídico, tem que ser análise, mas rompendo essa barreira da burocracia, não tem nenhum impedimento, tá? Pode ser feito. Porque tem muitos projetos, assim, Arley, que já estão rodando, principalmente para o eixo 2, que tem essa colaboração entre institutos, né? Como foi falado em Santa Catarina. E a nossa modalidade, né, de Instituto Federal é uma coisa complicada, né? Porque tem estados que tem vários institutos federais, né? E muitos que vocês colocaram muito bem são limítrofes, né? São fronteiriços, então e pede até o acionamento do mapa, né? Para alguns instrumentos oficiais, né? Então acho importante assim nós sanarmos esse tipo de dúvida, né? Para começar o processo, né? Mas obrigado, viu, pela explicação aí de vocês três. Obrigado, Christian, obrigado, Hélio, obrigado, Arley, e o Luiz Adriano também que está aí, faço as minhas palavras as do Luiz Adriano também. Eli, só complementando, essa necessidade do acordo de cooperação técnica é no caso de repasse financeiro, que são os pagamentos de bolsa. Se for para trabalhar a equipe de forma voluntária, aí não tem essa obrigatoriedade, exigência, entendeu? É bem mais simplificado. Então, vou fazer uma cooperação com o Instituto Federal do Acre, o Instituto Federal do Amazonas, né, para trabalhar em conjunto. Se uma equipe de outro instituto for voluntária, não precisa firmar o ACT, pode estar tranquilo. Ótimo, perfeito. Éder, eu coloquei ele no grupo, perguntas e respostas que a gente tem lá no site, talvez possa ajudar alguma dúvida mais simples do pessoal. E o e-mail, né? O site, indicaçõesgeográficas.com.br, que tem todos os links lá das redes sociais, o e-mail de contato, tem o edital. Se o pessoal tiver qualquer dúvida, facilita. Luiz? Opa, é só uma dúvida que me veio aqui, Éder, sobre essa questão da instituição ser procuradora no depósito da IG. Ela pode colocar para o depósito, atuar como procuradora?
Foi um questionamento que o pessoal da pasta aqui da área de inovação me fez. Não, eu não entendi bem, Luiz. Porque, assim, você tem o substituto processual, certo? E na hora que a gente faz o depósito lá da IG, tem a figura do procurador. Que isso aí, por quê? Isso aí contabiliza para a instituição, né, em termos de PI, vamos dizer assim. Essa é a dúvida. A gente pode fazer como a instituição, a rede, né, como procuradores das entidades, dos sindicatos, das cooperativas, das associações, para o depósito da IG. Eu vou ser muito honesto com você, né? O INPI, eu não vi casos ainda, mas acredito que sim, porque tem vários escritórios, né, que fazem esse tipo de representação. Então, acredito que seja possível, basta o Instituto ter um acordo que respalde isso, né, para a instituição ser o representante da associação, né? Então, a gente pode até bater um papo com o pessoal do INPI, mas acredito que seja possível, sim, havendo essa delegação de competência para representação, né, por procuração, tá? Não tem nada no arranjo jurídico que impeça, pelo menos. Porque o titular continua sendo a associação, né? Então, é só procuração jurídica mesmo, tá? Beleza, Hélio. Obrigado, viu? Bom, pessoal, então a gente tem aqui o calendário das lives, né? Acompanhem pelas redes sociais, pelo site. Essa gravação também a gente vai colocar na página do edital para vocês poderem revisitar, acompanhar. Dentro das lives, qual que vai ser a dinâmica, tá? Dentro de cada uma dessas lives, a gente vai entrar um pouquinho mais nos detalhes de cada um dos eixos, o que vai ser trabalhado ao longo desse processo, né? Às vezes é novidade para algumas pessoas, para aquelas que já participaram de algum dos eixos, não vai ter tanta novidade, a não ser o eixo 4 e 5, né? Com os quais tem ações novas. As pessoas que coordenam cada um dos eixos vão fazer essa apresentação, tá? Então, a gente já colocou para vocês aqui no chat o link dessa apresentação direta para quem quiser baixar o PDF. Vou postar aqui novamente, né? Para quem quiser baixar. Eu quero bater um papo mais exclusivo sobre isso, a gente tem uma demanda muito específica aqui. Chama a gente lá pelo e-mail, a gente faz esse bate-papo, né, mais privado, mais exclusivo para vocês, né? Lembrando que a gente não vai dar dicas, não, né? Dicas é muito mais questões de sanar dúvidas, elucidar algum procedimento, elucidar alguma dúvida técnica, então vai muito mais nesse nível de ação. E para a gente encerrar, eu queria pedir para todo mundo aí que conseguir abrir a câmera para a gente fazer um print, né? Tem bastante gente aqui na sala para a gente fazer a foto, né? O fotoprint oficial dessa live. Ó, tá bombando aqui. Acho que teve mais de 50 pessoas participando ao vivo com a gente aqui, muito legal, né? Um engajamento muito bom. Ô, Sacone, você me permite, desculpa, só a questão de justiça, né? Eu falei que vocês são atores importantes nessa ação da IG e não mencionei a Andréia, não tinha visto que ela estava ali, né? Outra, né, pessoa importante nessa ação das IGs aqui no nosso Brasilzão afora, né? Na nossa rede. Legal, tem muita gente boa, né? A gente só consegue fazer coisas que tem muita gente boa trabalhando bastante aqui com a gente. Bom, vamos lá, deixa eu... Tá entrando assim, tá bem dinâmico aqui a foto. Legal. Bom, pessoal, bom dia a todos vocês, né? Obrigado por terem participado. Acho que a gente vai ter um bom
bom edital, né? Uma boa iniciativa aí para atuar com vocês todos ao longo dessa jornada. A gente segue por aqui, né? Se tiver mais alguma dúvida, tem mais alguns minutinhos, mas oficialmente a gente está encerrando o encontro de hoje. Forte abraço a todos e todas e a gente se vê até a próxima live, que acontece nessa sexta-feira. Bom, um abraço, pessoal. Tchau, tchau.